Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, a paz, amados. Vamos abrir a Bíblia. A primeira carta de Paulo a Timóteo. Glória a Deus. No capítulo 1. Vamos ler os versículos 18 a 19. Primeira epístola de Paulo aos Timóteos. A Timóteo, versículo 1. Versículos 18 a 19, desculpa, capítulo 1. Está escrito assim: Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Pode sentar, irmãos. Os irmãos sabem que nossa mente é nela que se instala a batalha espiritual. E Paulo mostra aqui duas armas indispensáveis para que nós possamos vencer sempre essa batalha, que não é uma batalha que se estende por um tempo somente, ela é contínua, pois ela exige de nós renúncia, santificação e fé. E Paulo adverte que quando não se observa isso, resulta em fracasso pessoal. E ele diz que muitos naufragaram na fé, isso é, acabaram se tornando pessoas vulneráveis e atingidas pelo inimigo a ponto de desistir da fé, abandonar a fé. Mas outra coisa que ele falou é sobre a consciência. Ele falou que mantendo uma boa consciência, uma consciência limpa. O que é consciência limpa? É exatamente o fato de o crente se resolver. Quantos de nós, até mesmo líderes espirituais, convivem com problemas de consciência? E a consciência, ela nos é dada por Deus para nos advertir de caminhos errados que trilhamos, de decisões que não são baseadas na vontade de Deus e que mais que nós acostumados a ouvir pessoas à nossa volta, principalmente pessoas que não têm Deus, e a gente vai pelo que eles falam e tomamos decisões da nossa vida que trazem consequências e muitas vezes naufrágio na fé. O que é naufrágio na fé? As pessoas acabam chegando a um ponto que perdem a fé. Naufragar é se perder, é cair, é afundar. E por que perde a fé? Porque não lidou com outro problema, que não enfrentou o problema pela fé para adquirir essa solução do problema da consciência. E isso acontece desde quando a gente conhece o que é certo e errado, o que é o bem e o mal, o que é o santo e o profano, e nós não tomamos o conhecimento da vontade de Deus através de estudos da Bíblia, leitura dela, oração, consagração. Nós ficamos divididos e nos conformando com este século, aceitando sugestões e até mesmo introduções do humano na nossa vida espiritual. E ficamos divididos entre o que é humano e o que é de Deus. A sabedoria do homem, ela tem um limite. E quando nós vivemos por elas, nós estamos vivendo obras mortas.
quando a gente vai falar sobre obras mortas, eles falam sobre uma expressão náutica. Quando o navio está no mar ou na água, ele é considerado obras mortas, tudo aquilo que se vê, que está no convés, que está no cockpit, que está onde todo mundo está, inclusive dentro dos porões dele. Mas o que está submerso na água, isso é obras vivas. Isto é, o navio é comandado por algo que está submerso, pelo leme, pelo motor, pela hélice. Essas são obras vivas. E trazendo para o lado espiritual, obras mortas é tudo aquilo que fazemos para Deus com a nossa própria força, do nosso próprio jeito, da nossa própria forma. Mas quando fazemos para Deus, guiados pelo Espírito, direcionados por Deus, então se torna obras vivas. É por isso que Paulo diz que muitas pessoas têm que cuidar para que essas coisas não aconteçam com ele. E muitos pastores, inclusive, quantas vezes nós não fomos confrontados por Deus para que tenhamos uma consciência limpa, para que não tenhamos que fazer tudo aquilo que queremos e de forma até errada, nas trevas, quando a Bíblia diz, aquele que está nas trevas não vem para a luz, porque suas obras são más. E quantas vezes nós estamos sendo confrontados? Agora não adianta, amados, a gente pode fazer, pode se esconder, pode ocultar, mas a consciência vai falar, e a gente não tem paz. A gente vive uma superfície. Então a obra morta, ela é superficial, ela não está submersa, ela não é segura, ela não é firme, ela é variável de acordo com a situação. Se tudo está indo bem, eu estou bem, Deus está me abençoando. Tem pessoas que pecam, mas não vê o resultado do pecado na hora, a punição, e fica assim, então tá bom, Deus não está me punindo, senão que Deus não está se... eu não estou pecando contra Ele, eu estou apenas fazendo aquilo que eu gosto. E pessoas pensam assim. Mas a consciência não deixa a pessoa enganada. Ela pode até tentar, que a Bíblia diz que tem pessoa que cauteriza a consciência. Isso é, ela perde a sensibilidade de tanto insistir no pecado e no erro, ela cauteriza, ela perde a sensibilidade, já não sente mais. Eu vou dar um exemplo rápido para os irmãos. Antigamente, os telejornais, eles anunciavam notícias boas, algumas ruins, mas não mostravam o baixo da sociedade, o mal da sociedade, aquelas intrigas, contendas, crimes. E quando no Brasil, eu me lembro até hoje, que começou um programa na televisão chamado Aqui e Agora. E esse programa começou a mostrar briga de vizinhos, briga de quadrilhas, pessoas mortas, assassinatos. E a gente se chocava, uau, que isso, meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Mas passou o tempo, começou a atrair, porque a gente é curioso. Infelizmente, a gente tem uma curiosidade para o mal também. A gente quer ver o mal, quer ver como é que é. E aí então, daqui a pouco a sociedade já estava habituada e todo mundo queria ver o Aqui e Agora, porque queria ver que meu sogro chamava os milagres de Satanás. Ele falava assim, deixa eu ver os milagres de Satanás. Ia lá ligar a televisão, nesses programas. Por quê? Porque realmente é como Satanás está agindo no mundo, como ele opera na sociedade. E agora já não tinha mais ninguém achando ruim de ver aquelas imagens. Eu fico impressionado que o Japão mantém, e dá um exemplo muito sério. As reportagens do Japão, você nunca vê um corpo. Você nunca vê uma pessoa que foi morta, estrangulada, faqueada. Eles cobrem, eles fazem questão de esconder, respeitando, né? Talvez uma parte pela religião, né? Que a Ásia é assim, mas outra parte
respeito aos telespectadores. Então a consciência é isso, ela vai se cauterizando, vai perdendo a sensibilidade. Se nós estamos fazendo coisas erradas, sabendo que é errado, e nós insistimos achando que Deus, como eu falei ontem, pessoas que pegam e dizem, Deus vai compreender, Deus é amor, Ele vai compreender. Não, nós vimos ontem na lição que Deus, Ele vai dando oportunidade, Ele é misericordioso, mas vai chegar uma hora que Ele vai dizer, acabou, agora vem o juízo. E a sociedade brasileira e a igreja do Senhor, ela sim, ela tem que atentar para isso e se arrepender, porque senão o juízo virá. Mas agora vamos falar individualmente, não é? Quando eu falo igreja, fala genérico, fala total. Vamos falar individualmente, cada um de nós. Cada um de nós. Muitas vezes a gente não quer ser hipócrita, mas a gente percebe que a vida da gente parece que dá um passo para frente, dois para trás, depois consegue dar um para frente e só um para trás, mas parece que fica no mesmo lugar, parece que não anda, e a gente fica se levando com isso, tentando, e na verdade isso é hipocrisia de vida. O que é hipocrisia? Viver uma mentira, viver algo falso, fácil, apenas aparências. Mas nós sabemos que o homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Então é uma análise interior. Aqui não é para julgar ninguém, nós não estamos julgando ninguém. Eu vou me julgar nisso aqui e você vai se julgar. E nós vamos mostrar pela Bíblia como podemos resolver isso, como Paulo falou, que é auxílio de uma fé e de uma consciência limpa. Fé é que você vai acreditar que a palavra de Deus que está falando serve para você e não para o outro. E a consciência limpa que você vai agora resolver esse problema. Então, como a gente fala, é um crente resolvido. Por que crente resolvido? Porque ele não deixou nada para trás. Não tem nenhuma cordinha que amarra nele puxando coisas do passado. Ele corta todas elas através da palavra, do poder, da unção de Deus. E a gente busca Deus, ora ao Senhor, busca santidade, e muitas vezes a gente se engana, porque o que está realmente dentro do coração, que ninguém vê, mas Deus sabe. Então não vai para frente, amados. Deus ele não faz negócio com as coisas erradas. Ele não está nisso. Ele não permite. E muitas pessoas ficam desiludidas, porque eles acabam achando que Deus não tem solução, Jesus não está resolvendo os seus problemas. E hoje tem uma tendência no mundo de culpar Deus pelo mal, achar que Deus está sendo injusto, porque foi criada uma geração de crentes, aprendeu a conquistar, a só ter prosperidade, a comer o melhor dessa terra, e essas promessas que tem lá em Deuteronômio 28, emprestar a muitos e não tomar emprestado, tudo de bom, mas eles esquecem e não deram as condições que Deus colocou para que isso fosse verdade na nossa vida. E o capítulo 28 começa com condicional, que eles esquecem de mostrar: se não te desviares nem para a esquerda nem para a direita das palavras que hoje te dou, essas bênçãos te seguirão ou te acompanharão. Então a condição é uma. Agora, esquecendo disso, vai para o outro lado: mas se não ouvires e não atentares para todas as palavras que hoje te dou, essas maldições virão sobre ti. Então, duas condições. E tem gente que está não ouvindo a palavra, não seguindo a palavra e quer viver os versículos da bênção. Não tem como. Então, por isso que estamos tratar primeiro de nós mesmos. Por isso que o salmista disse: sonda-me, Senhor, faz uma endoscopia em mim espiritual, vê se há em mim algum caminho ruim, mau, e guia-me por caminhos eternos.
Então é um reconhecimento da falha, um reconhecimento da dependência de Deus. E a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Nesse versículo diz: aquele que reconhece dependência de Deus, aquele que reconhece que não consegue sozinho. Esse é o pobre de espírito. Aquele que você, não, eu posso, eu consigo, eu sei, né? É o tal do coach. E hoje em dia os púlpitos estão enchendo de coaches, em vez de pastores, de ministros que pregam a palavra. É aquele que vai levantar a sua autoestima, é aquele que vai elogiar você, vai mostrar que Deus está servindo você, que todas as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida, e eles enchem os crentes de autoestima, quando na verdade a autoestima do crente é negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, seguir Jesus. A autoestima do crente é reconhecer que ele depende de Cristo, porque aí ele vai ser a pessoa mais feliz da terra. E é interessante que muitas vezes a pessoa fica desiludida, porque vai e começa, parece que vai dar certo, daqui a pouco vai tudo mal, e ele começa a desanimar. Tem pastores desistindo de ministério, tem crentes desistindo de ser crente, porque desanimam, naufraga na fé. Por quê? Não tem essa fé, e a consciência não está limpa, boa consciência, e eles vivem com aquela acusação. A batalha espiritual que vem, não adianta a gente tentar levar Deus na conversa. A gente pode até levar um ao outro na conversa, mas Deus a gente não faz, porque Deus não vai pela conversa, Deus vai pelo coração, pelo sentimento, pela motivação de cada um de nós. Ele conhece a nossa sinceridade, Ele sabe da nossa honestidade, Ele sabe e conhece tudo. Então a minha preocupação não é o que você vai pensar de mim, mas sim o que Deus pensa de mim. Porque senão eu vou viver dependendo de tentar te agradar para você pensar bem de mim, quando na verdade eu tenho que ser aquilo que Deus me chamou para ser. Você tem que ser aquilo que Deus chamou você para ser, com sinceridade, com honestidade, com retidão, mas guiado pelo Espírito, não com obras mortas, tentando fazer. Sabe aquela coisa de tentar fazer, mostrar uma coisa que não é? Então muitas vezes a gente não encontra solução para esses problemas vitais. Conversa com as pessoas e percebe que não sabe nem como ajudá-las. Por quê? Principalmente nas áreas da moral, do ressentimento. Tem pessoas que carregam a mágoa no coração e já estão prevenidas, já estão preparadas para golpear alguém que vai lhe ofender. Por quê? Está com problema, não está resolvido. A própria consciência o acusa, e ele se sente mal por isso. E o que isso vai causar? Vamos ver daqui a pouco. Muitas vezes a gente tem que participar de coisas, e a palestra de hoje, a palavra de hoje, ela vai nos mostrar, amados, que muitas pessoas não têm ideia de que se pode mexer na consciência. Mas se aqui falou boa consciência, é sinal que ela tem que ser trabalhada, que nós temos que nos preocupar com ela, porque senão a gente vai naufragar na fé. E tem crente já, parece que já está tentando pedir socorro, porque já está naufragando na fé. E muitas vezes a gente fala assim: aqui é isso, o pastor vai falar, você acha que ele vai entrar na minha vida, descobrir meu passado? Por exemplo, muitas vezes a gente pensa: meu Deus, eu já fiz mal para tanta gente, eu já prejudiquei tanta gente, eu nunca vou conseguir pedir perdão para todo mundo, eu nunca vou poder me acertar com tudo isso, para minha consciência ficar tranquila.
passar a vida pedindo desculpa, ligando, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, olha, liga para o Brasil, liga, irmãos. Aí a gente pensa que há tantas que a gente não vai conseguir. Mas no final, amados, quando eu há mais de quase 30 anos atrás, eu fiz esse seminário da consciência ali. E eu percebi que eu tinha problema com isso também. E aí eu comecei a anotar as pessoas que eu tinha ofendido e fazer uma lista, pedir para o Espírito Santo me fazer lembrar. E eu percebi que não era tanta gente assim. Mas havia um engano na minha mente. Porque o inimigo, ele não quer que você seja resolvido, que você fique sempre nessa dependência, nessa dúvida se Deus está agindo ou não na sua vida. Então ele procura colocar na sua mente que você nunca vai conseguir. E aí então, quando eu comecei a fazer a relação, eu percebi que não era tanta gente assim. E comecei pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha esposa. A gente erra, ou não erra? A gente falha. Fala a palavra que não deve, amaldiçoa o filho, a filha, amaldiçoa pessoas. Palavras que saem de nossa boca, que colocam no coração da criança um sentimento de inutilidade, de burrice. Você é burro, você não sabe, você não aprende. E isso fica muito. E a criança fica, eu sou burro mesmo, não consigo. A missionária Thalita estava falando sobre isso, que tem crianças assim que ela trabalha. Não consigo aprender porque eu sou burro. Porque minha mãe falou. E aí, trabalhando junto com os coleguinhas, a criança está começando a entender que não é. Mas uma palavra lançada pode estar no seu coração hoje. E você não consegue resolver seu problema. Fica irritado. Fica triste. Magoa você mesmo. Não sente a graça de Deus. Não é feliz. Mas Deus tem a solução e a resposta, se você quiser ouvir. Se você quiser ouvir, Deus tem a solução e a resposta. Cada vez que a gente resolve um problema, pede perdão para alguém, quantas vezes o filho já ofendeu os pais e nunca pediu perdão? Acha que os pais é um mata-borrão, absorve tudo, que não sente, que tem que ser forte. Tem gente que acha que o pastor, ele é um superman, é um super-homem. Ele não fica doente, ele não cansa. Mas graças a Deus que essa igreja aqui, eu não tenho visto isso não. Eu tenho visto vocês serem tolerantes com o pastor, reconhecendo a necessidade dele. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um aqui. Mas tem pessoas que não reconhecem que há sentimento no coração. Sabe que quando a pessoa vira um santo, uma santa, é quando morre. Todo mundo, ai como era bom, ai como era bem, ai meu Deus do céu. Mas depois que morre, não precisa fazer mais nada. Mesmo que você bata na cara ali, ó, vai afetar? Não. Agora ofende agora. Ofende, então tem que tratar bem agora, tem que resolver agora, tem que tratar agora. E você vai ficar com problema de consciência, porque a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então acabou que a gente vai recebendo, porque não está resolvido. Ah, pastor, mas quando eu aceitei Jesus, resolveu tudo? Sim, tudo se fez novo. Mas a gente que carrega o passado com a gente. E por quê? Porque Paulo diz, uma boa consciência. E a fé, que fé? É fé de que já foi resolvido. E agora, a pessoa que precisa ouvir da sua voz que você mudou, ela vai entender, meu Deus, mudou mesmo. No seminário Passo de Fé, tem um aluno que estava com esse problema. Nós falamos sobre essa coisa de consciência, de acertar as contas e ser resolvido. Ele liga para o Brasil, para a família,
porque ele tinha saído do Brasil brigando com a família, com problemas com a família, muitos saem com dívidas e com coisas terríveis de lá. E vem para o Japão trabalhar e ganhar dinheiro. No final, eu vou ficar 2 anos, depois eu volto, e acaba que 2 anos vira 4, vira 8, vira 16, e aí está aqui mais 20, 30 anos. Mas os problemas ficaram lá, na cabeça das pessoas. Então ele resolveu acertar. Ele pegou o telefone, ligou para o Brasil e começou a pedir perdão para a família. E ligaram para ele e disseram assim: meu filho, você está bem, está doente? Ele falou: o que aconteceu com você? Você tem alguma doença? Está algum problema? Assim, não, agora eu conheço Jesus. Agora eu sei que eu tenho que pedir perdão para vocês porque eu ofendi vocês. Então, o crente, foi falado ontem, o crente, amados, ele não é uma pessoa normal. A Bíblia diz que o crente, assim como o vento, ele sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Você é diferente, as pessoas não vão te entender, mas você vai fazer o certo para ser corrigido cada dia dentro do Senhor e viver uma vida tranquila, satisfeita, em paz. E essa paz que Jesus falou que ia dar. E é interessante que quando nós vamos falar dos problemas que nos afligem, nós vamos então falar porque conhecemos algo que é verdadeiro. João 8, 32 e 33 diz, 36 também diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem liberta é Jesus. Quem liberta é a palavra dele, porque Jesus é a palavra viva, a Bíblia é a palavra escrita. E os dois fazem parte da nossa vida, para nos ensinar, nos guiar, nos direcionar, nos mostrar onde estamos. Interessante que o nosso estudo do tabernáculo, que nós estamos pensando em fazer novamente esse seminário do tabernáculo, para nós vermos o caminho, a verdade e a vida, quando nós somos bebês, jovens e adultos espirituais, quando nós, no começo da vida cristã, nós somos servos, na segunda porta é amigo, e na terceira é irmão, para conhecer Jesus. Jesus falou para os discípulos, antes de ir para a cruz: eu não chamo mais vocês de servos, mas vou chamar vocês de amigos, porque tudo que o Pai me dá, eu passo para vocês. Amigo tem intimidade, amigo faz por alegria, por prazer, não faz para receber em troca, não exige recompensa. Amigo se doa. E Jesus disse: tudo que o Pai me deu, eu estou entregando para vocês. E depois ele fala que agora é irmãos, porque amigo, irmãos é quando Jesus ressuscita, e ele fala: vá e diga aos meus irmãos. Então era servos, amigos, irmãos. Quando o véu do templo se rasgou, abriu-se a porta e juntou o lugar santo com o santíssimo. Isso é a verdade revelada. Então o Hebreus diz que agora temos acesso direto ao Pai. E como amigos nos tornamos agora irmãos de Cristo. E essa é a verdade que nós temos que viver, amados. Mas para sermos e vivermos, temos que resolver algo que nós, embora livres de tudo, que uma nova vida, as coisas velhas passaram, mas por que as coisas velhas ainda carregamos junto? Nós temos que nos desvencilhar disso. A primeira coisa é perdoar quem nos ofendeu, a segunda coisa é perdoar a si mesmo. E tem gente que não se perdoa e vive em conflito de vida o tempo todo. É interessante que lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo diz que, rejeitando as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Este é o ministério que Deus nos incumbiu, e nada pode nos intimidar. Não utilizamos mistificações, nem o manejo desonesto da palavra de Deus. Falamos a verdade pura
E é assim que nos recomendamos à consciência de cada um na presença de Deus. Isso é, nós não estamos trabalhando com hipocrisia, nem com mentiras, nem com enganos. Nós estamos falsificando a palavra. Ela está sendo entregue de uma forma pura. E o segredo da confiança ao nos aproximarmos de Deus com nossas petições. O escritor aos Hebreus escreveu que, portanto, irmãos, visto que temos plena confiança é fé, para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, no seu corpo. E uma vez que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Coração sincero é consciência limpa, plena certeza de fé, plena convicção de fé. Viu as duas coisas aí? Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A palavra de Deus lava. A palavra de Deus tem o poder de limpeza. Conforme você vai lendo a palavra, você vai sendo limpo, aleluia, e você sente mais a presença de Deus, porque o Espírito Santo não pode habitar em templo sujo, e a palavra de Deus tem o poder de limpar. Quando você lê a palavra e faz dela o seu livro de cabeceira, o seu livro do dia a dia, a sua meditação diária, você começa a ser limpo. A consciência pode ser purificada de obras mortas. Lá em Hebreus 9:14, o escritor diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, Ele purificará as vossas consciências das suas obras mortas, para servires ao Deus vivo. Então você vai deixar de tentar agradar a Deus com a sua força. Você vai depender do Espírito Santo para produzir essa obra viva, que saia do interior com sinceridade, não com hipocrisia, não para ser visto, não que pode ser visto e olhado, mas é uma coisa que vive, que é de você, que está em você, que move você, que ninguém vê, mas você sente, você tem essa intimidade com Deus para andar no dia a dia. Sua mente, aleluia, dorme com Deus, acorda com Deus, anda com Deus, vive com Deus. A sua palavra faz isso, e é isso, igreja, que nós precisamos, porque estamos nos últimos dias. O mal está avançando, Deus está permitindo, mas o seu povo Ele vai tirar. Purificará a vossa consciência. Lá em 2ª carta ao Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, ele disse: dou graças a Deus dos meus antepassados, a quem sirvo com uma consciência pura. Consciência pura. Veja como Paulo insiste nisso. Agora, outra coisa que é necessário, lá em 1 Timóteo 1, 5 e 6, ele diz: olha, o que no fim das contas interessa a um cristão, a um crente verdadeiro, é produzir o amor que brota de um coração puro, de uma consciência pura, de uma fé verdadeira. E alguns parecem ter esquecido esse ensino, essa doutrina, pois vieram a perder-se nas infinitas questões que levantaram.
crente que gosta de discutir o que é certo e o que é errado. Aí eu acho que isso é certo. Não, eu acho que está errado. Quem tem que achar? Não existe isso na Bíblia, amados. A axiologia não se ensina, não se passa. A gente tem que confrontar o pensamento que eu acho, que eu penso, com o que a Bíblia diz. E aí então eu vou aceitar pela fé o que a Bíblia diz. E eu vou ter então uma consciência limpa, pura. É que Paulo diz: eu vivo com uma consciência. Então o requisito para você servir a Deus, para você ser fiel ao Senhor, para você ter uma vida cristã abençoada é consciência limpa. E um amor genuíno. E o amor, ele só vem a nós através da fé. Porque quando alguém aceita Jesus, foi pela fé. O Espírito Santo vem habitar nele e o amor de Deus então é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Se alguém aceitou Jesus, pode amar como Deus amou, porque o amor de Deus foi derramado no coração pelo Espírito Santo. Então eu não vou procurar mais os problemas, os defeitos das pessoas. Eu vou procurar as virtudes e vou mostrar a elas um caminho sobre modo excelente, que é o amor. É um requisito para que nós possamos compartilhar nossa fé com os outros. Quantos de nós não temos problema de compartilhar a fé? Eu não sei como falar, o que falar. Alguém vai perguntar, né, Roberto? Ontem você estava falando isso. Vai perguntar. Pedro falou sobre isso. Ele disse: estar sempre prontos, esteja sempre, Pedro falando, esteja sempre prontos para dar uma resposta tranquila e reverente a quem pedir a razão da esperança que há em vós, no vosso coração. Daí a entender que tendes uma consciência perfeitamente tranquila, de modo que fiquem confundidos perante o vosso bom comportamento cristão. E foi falado aqui ontem. O professor Alisson falou aqui sobre o nosso modo de vida, prega também. A forma como você se comporta. Aquilo que você fala vai ser aceito ou não. Porque você vai falar de um Deus de amor se você não mostra amor. Se você fala de um Deus de bondade se você não tem sido bom. Então isso é hipocrisia. Isso não é viver o verdadeiro cristianismo. Isso é enganar-se. E aí a consciência dói. Não há pureza na consciência. E Paulo disse: por não perceber isso, muitos naufragam na fé, porque não tem frutos da vida. Jesus falou: eu vos chamei, não é verdade? Eu vos nomeei, para que vocês vão, deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Isso é possível, porque você tem o Espírito Santo, porque ele habita em você e ele gera em você um amor diferente do amor do mundo. É o amor de Deus em nós, pelo Espírito Santo. Ele é derramado dentro de nós. É possível, amados. É possível, igreja. Meu Deus. Então, a consciência, amados, ela é uma faculdade do espírito do homem que é sensível à verdade inata, à verdade de Deus. A consciência está ligada ao Espírito. E Deus, quando Ele manda o Espírito dele, porque eu creio em Jesus, o Espírito Santo vem habitar em mim. O meu corpo é templo, mas ele vem no Espírito, porque o Espírito do homem está morto. Quando ele aceita Jesus, ele revive. O que é a nova vida? O Espírito dele revive. E ele começa como uma luz brilhar diante dos homens. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia mostra. Então, na verdade, fica claramente enfatizado na Bíblia a verdade inata, isso é a expressão das qualidades fundamentais da natureza de Deus em nós. Se Ele habita em mim, agora a natureza dele se expressa através de mim. É por isso que Cristo deve ser conhecido através de mim.
E você. Que o mundo tem que ver Jesus na nossa vida. Eles vão crer. Mas todo homem tem essa sensibilidade às verdades universais. Todo homem. Até as tribos que não conhecem Deus, as tribos pagãs. Os missionários que entraram nessas tribos para levar a palavra de Deus, eles sabiam ali que havia neles o julgamento. Eles sabiam o certo e sabiam o errado. E eles sentiam a culpa também, mesmo sem ter nenhuma religião. Por quê? Ou o paganismo. Por quê? A consciência está neles. Porque a própria natureza revela Deus. Então, os gentios que não têm lei, Paulo diz aos romanos, eles praticam naturalmente o que ela ordena, e eles tornam-se leis para eles mesmos, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, e disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Entende? Então, na verdade, essa sensibilidade à natureza de Deus era universal. Porque a ira de Deus, a Bíblia diz, Paulo agora escrevendo de novo aos Romanos, ele diz: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, de forma que os homens são indesculpáveis. Ninguém vai chegar diante de Deus, eu não sabia, ninguém me falou. É indesculpável, porque se não vai ninguém revelar, Deus revela pela natureza. Então, na verdade, Jesus é a luz que ilumina todo homem. João 1,9 ele diz: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo. Agora, interessante é que o lado psicológico opera no princípio da lógica, sabe? Não tem lógica, isso aí não, né? E o físico sobre os princípios dos sentidos, a alma. Uma parte é espiritual, outra parte vem para a alma, que é os desejos, as manifestações das nossas necessidades. Então a desobediência, o que ela produz? Culpa. Aí o problema espiritual só pode ser solucionado se uma pessoa assume a sua responsabilidade diante de Deus. Senão ela vai depender de que, mas ninguém viu, ninguém está me sondando, então não tem problema, ninguém viu. Enquanto a pessoa não tiver a ideia de que o problema dela é com Deus, e a consciência é com Deus, ela vai tentar se enganar, pensando que está enganando as pessoas. Você pode até enganar, mas a Deus ninguém engana. Então a consciência pode ser o quê? Cauterizada. Paulo diz que se uma pessoa insiste no pecado, insiste e se recusa a dar ouvidos à sua consciência, instintivamente, o que a gente tenta fazer quando a gente é culpado de uma coisa, mas a gente não quer continuar fazendo aquilo? A gente tenta amortecer a nossa consciência. Eu não quero ser acusado disso. Por que tanto tirar Deus do coração das pessoas e da sociedade? Porque tirando Deus, eles pensam que vão pecar à vontade e não vai ter consciência, não vai ter a culpa. Eles se enganam. Que já está dentro de nós a consciência. A ligação com a natureza de Deus não tem jeito, todo homem tem. Ele tenta silenciar para não ser continuamente constrangido, perturbado por ela. A consciência perturba quando ele está errado, é verdade ou não é? Perturbado por suas advertências antes de uma ação cometida. Olha, não faça isso que é errado, mas eu vou fazer, mas eu quero. Ou por outras inquietações, posteriores. A Escritura chama isso de cauterizar a consciência. Isto é,
vai martelando, martelando, até que a hora que ela cria uma casca, fica grosso. Não é verdade? Quando você bate muito, né, com alguma coisa assim, ou fica calos aqui, aí você começa a sentir menos, tem menos sensibilidade. Ele diz aqui que, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, 1 Timóteo 4:2. Então vamos ver algumas maneiras de cauterizar a consciência, amados. Por exemplo, você procura compensar, contrabalançar a culpa com uma grande preocupação de atividades religiosas. Eu vou servir a Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aqui, aí pelo menos é uma troca com Deus. Eu estou pecando, mas eu vou trabalhar para o Senhor, então o Senhor vai me compreender. O Senhor vai como diz, o Senhor vai entender a minha situação. Então é a compensação, procura contrabalançar a culpa com uma grande preocupação por atividades sociais e religiosas. Aí concentra-se no trabalho, a tal ponto que parecerá estar plenamente realizado, principalmente no seu trabalho. É interessante e fascinante. Ele não dá descanso à sua mente, teme permitir que a sua mente fique ociosa. Ele tenta preencher a mente com outras coisas para a mente não ficar ociosa e a gente lembrar que a gente tem que acertar as contas com Deus. E a culpa acaba causando maior convicção e quietude. A pessoa fica inquieta, fica nervosa. Aí vem a fuga. Isso resulta em quê? Desprezo nas normas de Deus, foge da realidade através da bebida, através da perversão sexual, das drogas, do sono, e hoje em dia pode acrescentar os games, pode acrescentar a internet. A pessoa se distrai ali e sai do mundo real e entra no mundo virtual, e ele não quer mais sair de lá, porque lá não tem consciência, ele quer ficar ali dentro. Você pode ver até mesmo uma criança, sabe que ela está errada, porque o pai e a mãe já falou, não fique tanto tempo no game, não fique tanto tempo na internet, e eles ficam e se afundam cada vez mais para não, essa consciência de que devia parar, não venha atormentá-los, e eles ficam irritados, e olha, tira o game dele, e aí sai briga. Tem um filho que matou o pai lá no Brasil e falou assim, 14 anos, matou o pai. Por quê? Ele desligou meu game, eu matei ele. Entendeu, amados? É uma fuga. Bom, mas isso aí é um alto engano. E por quê? Já que uma pessoa não pode suportar a sua própria culpa, ela precisa racionalizar, ela precisa se justificar. Esse comportamento, Deus odeia justificativa. Deus rejeitou o rei Saul, porque ele se justificou. Ele disse, eu fiz, você não fez, eu fiz. Deus falou assim, rejeitei Saul como rei. Ele fez coisas que não estava na alçada dele fazer. Ele entrou em coisas que ele não deveria e Deus o rejeitou. Deus não suporta justificativa. Uma vez que sua culpa tenha sido justificada, aí ele vai procurar o quê? Culpar outros. Eu fiz isso porque o pastor, eu fiz isso porque o irmão, eu fiz isso porque eu não vou mais na igreja porque alguém falou isso para mim lá na igreja. Justificativas. Isso é hipocrisia, auto-engano. Tem crentes que são auto-enganando. Eu não vou lá porque ninguém dá valor para o meu ministério, ninguém dá valor para mim, ninguém dá valor para o que eu faço. Irmãos, a gente faz para o Senhor, a recompensa vem do Senhor. Nós não podemos querer ser recompensados na terra, o nosso galardão está no céu, e é Jesus Cristo que disse, eis que venho sem demora, e comigo trago o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Uma vez que a sua culpa tenha sido justificada, ele vai culpar e condenar os outros por suas faltas, e ele vai se convencer
de que essa forma de pensar é certa. Tem gente que está em casa hoje e não veio para a igreja porque alguém ofendeu, porque alguém não deu paz do Senhor, porque alguém fez isso e aquilo. Isso é desculpas, isso é tentar se justificar. Daí vai dar mais atenção a pequenos detalhes, vai negligenciar os assuntos de maior peso, como a honestidade, a retidão e o julgamento. Julgar conforme Deus e não conforme a gente. Agora, é preciso enfrentar isso. E ninguém pode simplesmente ignorar a culpa e está tudo bem. Lembra de Davi? Ele quis ignorar a culpa dele. Mas passou um tempo, Deus o confrontou através do profeta Natan. E ele percebeu que ele mesmo deu julgamento, é verdade? De que é digno este homem, rei? Ele diz, é digno de morte. E o profeta disse, tu és este homem, rei. O profeta tem que ter coragem, mesmo com o risco da sua própria vida, falar a verdade. Mesmo que ele seja odiado, falar a verdade. Deus vai usar os profetas dessa última geração para falar a verdade, para que aqueles que querem se arrepender tenham chance de se arrepender antes que o juízo chegue. É preciso enfrentar esse problema. Quando a gente resolve seguir a vontade de Deus, relacionado com as nossas culpas, todas as racionalizações, receios de que não vai dar certo, Satanás vai jogar sobre você. Não adianta, você vai falar. Aí sabe o que eu vou fazer? Você vai contar, o pastor vai espalhar, vai falar para os outros da sua vida. Você vai falar. E inclusive que a gente tem falado, pessoas que ligam para outras pessoas para falar os problemas e em vez de ter solução, acrescentam o problema, porque eu também estou assim. Quando deveria procurar alguém que mesmo que esteja passando por um problema, mas ele sabe que a posição dele diante de Deus é auxiliar, é ajudar as ovelhas perdidas da casa de Israel, é ajudar as pessoas a se levantarem pela palavra de Deus. Então o líder espiritual, o pastor, ele foi chamado por Deus, ele foi escolhido por Deus para fazer essa obra, mas um vai se aconselhar com o outro, e sai fofoca, sai fuxico, sai xingamento, e aí fica pior ainda a situação. A consciência agora é pior ainda. Aí a pessoa começa a deixar de vir na igreja porque não quer ouvir a verdade. Tem medo de que o Deus vai revelar. Certa época da minha vida, quando eu era jovem, eu tinha medo de ir para a igreja, porque tinha muita profecia na igreja. Mas de repente, o profeta vai falar minha vida lá, e eu vou passar vergonha. Quando na verdade devia ter vergonha do pecado e não de Deus falando. Agora, tem que dar um passo de fé, mas vamos terminar, fechar com isso. Quando você pecar, quando a gente errar contra Deus, a primeira coisa que tem que fazer é imediatamente, eu pequei, confessa ao Senhor. João falou lá na primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Então, quando pecar contra outra pessoa, procure a pessoa ofendida, peça perdão. Olha só, irmãos, ele diz aqui em Mateus 5, 23 e 24, portanto, se trouxeste a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, porque você pecou contra ele de alguma forma, então deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Às vezes é um louvor, às vezes é uma palavra, às vezes é algo que você está querendo entregar a Deus. Peraí, deixa eu resolver esse problema com o meu irmão. Vai lá, se reconcilia e volta, e Deus te recebe. Qual que é a nossa oferta ao Senhor? É nós mesmos. E eu vim aqui para adorar a Deus. Eu não vim aqui assistir culto, e você também não veio. Eu espero que você não tenha vindo para assistir culto. Eu espero que você tenha vindo para adorar. Aí, na verdade, Paulo, ele queria limpar a consciência dele, e ele fez isso e falou o que devia ser feito. Uma consciência limpa, amados, é a alegria interior.
É a paz de espírito que resulta de se ter acertado todos os erros pessoais com aqueles que se tenha ofendido. Então, primeira coisa, resolva qualquer ofensa a qualquer preço. Satanás sempre vai tentar impedir, vai pôr vergonha, vai pôr medo em você. Igual uma irmã que eu falei um dia, irmã, se você quer sarar dessa enfermidade, comece a se reconciliar com as pessoas, porque o pecado traz doença física também. E ela vivia doente e ela estava procurando morrer. E ela queria ficar doente para prejudicar inclusive o marido. E ela falou, eu quero ficar doente para ele ter que cuidar das 2 crianças. E eu ficar na cama para ele cuidar de mim. Eu falei, quem vai trabalhar para trazer alimento para casa? Ela falou, mesmo. Pastor, e agora eu já não consigo mais, eu não tenho mais controle sobre a doença. Acho que eu vou morrer. Eu falei assim, não. Isso é uma chance de Deus. Se reconcilie com todas as pessoas que você fez mal. Primeiro para o seu marido. Peça perdão a ele. E ela começou a pedir perdão para as pessoas. Daqui a pouco ela veio falar para mim, pastor, é difícil, viu? Por quê? Você pede perdão, a pessoa fala assim, mas não faça mais. Fala assim, mas você tem que estar disposta a ouvir o que você vai ouvir. Mas a sua parte de pedir perdão, você fez. Acabou. Não há mais culpa. Amém? E aí, então, amados, qualquer coisa que se racionalize é reconhecido como uma tentativa de Satanás de fazer você desanimar de ter uma consciência limpa. Então você pode fazer uma lista daquilo que você já fez, pode escrever, você vai ver que, como eu fiz, e eu não tinha tanta gente assim para me acertar. Agora, decida falar com cada um com atitude humilde, como eu falei, não adianta querer que a pessoa faça, ai que bom, você vai se reconciliar, Deus te abençoe, está perdoado, às vezes a pessoa nem vai perdoar. Mas você fez a sua parte, você pediu perdão. Ok? Então é preciso enfrentar esse problema. E terminando disso, cuidado com o ativismo, concentrar-se no trabalho a tal ponto que parecerá estar plenamente realizado, principalmente se o seu trabalho é interessante. Ela não dá descanso à mente. A pessoa tenta, lembra que eu falei? Manter a mente ocupada. Isso resulta em desprezo das normas de Deus. Qual que é a norma de Deus? Arrependei-vos. Arrependam-se. Confesse seus pecados. Pronto. Agora, é preciso enfrentar o problema da culpa. É necessário dar um passo de fé. As soluções de Deus sempre nos dará respostas. E quando pecar contra a pessoa, procure acertar. E a sua vida vai ser uma vida tranquila. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. O que Deus espera de cada um de nós, amados, é exatamente entendemos que Deus, Ele nunca fala nem faz nada para a nossa tristeza nem nossa destruição. Mas tudo que Deus permite tem uma finalidade: levar você a um autoconhecimento pelo Espírito de Deus, não pela psicologia, mas pelo Espírito de Deus, que trabalha no Espírito. E você reconhecer a necessidade de um acerto com Deus. E Davi, ele quando foi pedir perdão a Deus, ele tinha pecado contra Batseba, ele tinha feito um crime contra a sua família, agora ele estava reunido, e foi confrontado, não colocou culpa em ninguém, porque ele disse, eu pequei, só eu pequei. Confessou o seu pecado, sua transgressão, foi perdoado. Não se justificou, não procurou a culpa de alguém. Então, se você se sente culpado hoje, nós vamos participar da mesa do Senhor. E aqui pode ser o princípio da sua liberdade. Liberdade de, como crente, viver aprisionado com a consciência que não está limpa. Viver
viver sentindo um sentimento de culpa e tentando fugir da realidade, entrando no virtual para poder esquecer dessa perturbação da consciência. Deus, Ele conhece o teu profundo, o teu interior. E as obras mortas vão cair por terra. Tudo que nós fazemos para tentar esconder o nosso eu, o nosso ego, cai por terra. É obras mortas, amados. Deus não aceitou nada do que você fez. Agora, quando você resolve expor o seu interior diante de Deus, você não precisa ficar contando para todo mundo, mas diante de Deus, ser sincero. Deus, tu me sondas, me conheces. Oh Deus, obrigado. Hoje pode Deus ter tirado a tampa daquilo que estava escondido dentro de você, para te dar liberdade. Aquilo que te aprisionava, de repente hoje pode cair por terra, e você já sair daqui hoje com uma nova vida realmente, com um novo entendimento de que a vida que você estava vivendo era uma hipocrisia, era uma mentira, e você tentava esconder isso de tudo e de todos, mas Deus de repente destampa isso, e não há nada oculto que não venha a ser revelado. Mas Deus não faz isso para a tua vergonha, mas sim para o teu crescimento, para a tua liberdade. A vida de liberdade foi para a liberdade que Cristo nos chamou, na verdade, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e por isso nós temos que viver essa liberdade. E por que não vivemos? Porque algo nos machuca todo dia, algo nos perturba, porque não tiramos isso, não expomos isso, não colocamos isso para fora, não falamos com Deus com medo de que vai acontecer. Mas hoje Deus te chama para o verdadeiro arrependimento. O seu ministério vai ser mais profícuo, sua vida cristã vai ser mais verdadeira. A sua liberdade de você, sabe qual é a verdadeira liberdade, amados? É quando você não é escravo daquilo que te consome. Quando você não é escravo daquilo que te... Sabe, você vai ser liberto do vício do game, vai ser liberto do vício da pornografia, vai ser liberto da língua. A língua é como se fosse um pequeno leme que ele pode conduzir e desviar o navio inteiro, um pequeno órgão do nosso corpo, assim como o leme do navio. Ele pode desviar o rumo do navio e sair fora da rota. E hoje Deus está querendo trazer você de volta para o verdadeiro caminho, a verdade que liberta, a verdade contra nós mesmos, que é a nossa consciência que Deus tem falado, e você procura, e até troca de igrejas, troca de lugares, procurando essa liberdade que nunca chega. Ah, meu Deus, eu quero isso. Não, é que você vai chegar diante de Deus e dizer assim: eu pequei, eu errei, mas eu quero a liberdade que só o Senhor pode dar. Aleluia. Nós vamos orar agora. Essa oração vai ser curta, aí vai trazer limpeza. Eu queria que você, igreja do Senhor, fosse sincero, fosse honesto com você mesmo. Não importa quanto tempo você tem de crente, quantos dons você tem, não importa isso. O que importa é a vida no Espírito, o que importa é o fruto do Espírito. Isso é ser espiritual. Ter dons não é ser espiritual. Ter dons é ter ferramentas para a edificação da igreja que Deus dá. E o dom é o Espírito que dá. Mas o fruto do Espírito é a vida do crente. Isso é a verdadeira espiritualidade. Portanto, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que hoje Deus mandou falar. E eu tenho convicção de que Deus falou. Porque a palavra que foi
aprendida, não foi eu que eu acho, eu não penso, a Bíblia diz, amém? A Bíblia diz, você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? E você crê que Deus ainda fala hoje? Amém. Você é Deus. Então vamos orar. E vamos dar a oportunidade para você, como crente em Jesus ou não. Você reconheceu que alguma coisa tocou você aqui, você quer entregar diante de Deus isso hoje. Eu convido você a vir aqui no altar e colocar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, eu quero isso na minha vida. Eu quero essa liberdade que o mundo não tem. Eu quero sair dessa vida hipócrita. Eu quero viver uma verdadeira vida cristã, um verdadeiro cristianismo, uma verdadeira fé, uma boa consciência e uma fé. Eu não quero naufragar na fé. Eu não quero naufragar na fé. E se você acreditar que Deus está aqui, sai do seu lugar e vem. Coloque-se diante do Senhor, diante dele, porque Ele está presente aqui nesse lugar. E Ele vai limpar o seu coração, limpar a sua vida, Ele vai limpar a sua consciência, e você vai ser uma pessoa livre, e você vai ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Sabe aquela pessoa resolvida? Pode acusar você, isso eu fiz mesmo, está resolvido. Eu já confessei, eu já me limpei disso, eu não devo nada. Jesus me limpou, Jesus me purificou, aleluia. Essa é a vida que Deus quer para você. Essa é a vida que Jesus falou: eu vim para que vocês tenham a vida e tenham em abundância. Você tem vida em abundância. Você é feliz do jeito que você está? Então sai do seu lugar, entrega aqui esse problema a Deus hoje, aqui e agora. Não tenha medo de que os outros possam pensar, não. É você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Querido Deus, nós estamos aqui em Tua presença. A Tua palavra, ela é a verdade. E ela é a nossa bússola, é o nosso guia, é a nossa luz. Jesus, a palavra viva. Ilumina a nossa mente agora, Espírito Santo. Clareia o nosso entendimento. Tira a vergonha que o inimigo põe. Tira, meu Deus, a vergonha que o inimigo coloca, o medo que ele coloca, de nós nos expormos e dizermos: todo mundo vai ver, todo mundo vai pensar mal de mim. Tira isso, Senhor. Isso é coisa maligna. E coloca a Tua verdade em nós. E que a partir de hoje, meu Deus e meu Pai, a Tua igreja seja verdadeira, com uma fé inabalável, com uma consciência purificada pela Tua palavra. Oh Deus eterno, grandioso e poderoso, Pai da eternidade, conheces os corações, Tu conheces o nosso interior. Nós não queremos mais viver com obras mortas, nós queremos ter obras vivas, aquelas que são feitas, aleluia, com a motivação do Teu Espírito, as obras que fazemos para a glória do Teu nome. Pode falar com Deus agora. Coloque diante dele e diga: Senhor, olha aqui, Jesus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu tenho me escondido, Senhor. Eu achava que não era problema, eu achava que isso não tinha problema. Eu tentava me esconder atrás disso, mas eu, Senhor, não quero mais isso. Cura-nos hoje, Senhor. Amados, nem toda enfermidade é por causa de
erro e de pecado, mas tem muitas enfermidades que são por causa do pecado, da língua, do pecado, do corpo. E muitas vezes você tem que se questionar essas enfermidades que não te abandonam, não te deixam. Por quê? Será que há alguma coisa que Deus quer mostrar para você, quer te ajudar a você sair dessa situação? E a enfermidade que Deus permite não é para o teu mal, mas para o bem. Quando Deus levou o povo para a Babilônia, não era para o mal. Nós vimos ontem que Babilônia é a porta de Deus. E nós vimos ontem que Nabucodonosor, o nome significa aquele que cuida do meu povo. Como? Se ele era um rei ímpio? Sim, mas guardou o povo de Deus na Babilônia por 70 anos para Deus purificar o seu povo ali de toda idolatria. E hoje Israel está aí. Desde 1948, é um país, uma nação que Deus falou lá em Ezequiel 37 que ela iria se levantar um dia, e aconteceu nessa época. Assim Deus trabalha na sua vida, na minha vida. Que Deus te abençoe. Os irmãos estão aqui na frente, se levantem e saiam daqui com inteira certeza de fé. Não deixe nenhuma dúvida permanecer em seus corações mais. Acabou. Amém? Amém. Pode sentar um momento.